Olá, eu sou Rafaela Souza, sou professora de Física do IFIBA Campus Ceabra, tenho mestrado e doutorado na área de ensino de ciências e fiz uma tese envolvendo a física quântica. E hoje eu apresento para vocês um pouco sobre a física quântica e as práticas charlatãs que a gente tem visto na sociedade. Bom, temos visto vários serviços envolvendo o termo quântico, como saúde quântica, coaching quântico, alfabetização quântica, tudo está quântico. Além disso, temos visto vários produtos também, como colchão quântico, pulseira quântica, cristal quântico, e até a grande mídia tem envolvido em suas práticas a física quântica de uma forma um pouco questionável. A gente viu em Vingadores Ultimato, que foi um filme visto por muitas pessoas, a apresentação do paradoxo EPR. Assim como em Jovens Titãs, um desenho para crianças, já foi falado sobre a interpretação de Copenhague. E também o clássico de The Big Bang Theory, onde Sheldon fala sobre o gato do Schrödinger. Então ficou comum o termo quântico na nossa sociedade, mas o problema é que a gente tem visto algo muito questionável, como a fabulosa feira de produtos e serviços quânticos. Tudo é quântico, mas até que ponto ali a gente pode dizer que de fato tem a presença da física? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje nessa apresentação. Pois bem, um dos problemas é que quando a gente fala de física, poucas pessoas se interessam, apesar da divulgação científica ter sido incentivada e ter aumentado bastante nos últimos tempos, inclusive por conta da pandemia. Falar sobre pseudociências atrai muito mais gente, muitas mais pessoas, elas acabam tendo esse interesse pela pseudociência. Um dos motivos que a gente considera uma provável explicação é que as pessoas acabaram não acompanhando o avanço tecnológico e de inovação. Então, elas acabam acreditando em tudo que chega para ela, independente se é de uma forma correta ou equivocada. Por exemplo, um cartão de memória em 2005 tinha apenas 120 megabytes de informações, aí ele acabava armazenando muito pouco. Em 2014, isso sobe para 128 GB. E em 2020 é possível você comprar um cartão de memória com 1 terabyte. Então, de um lado, a gente tem visto esse avanço tecnológico muito absurdo, muito rápido também. E atualmente a gente tem visto a China, por exemplo, investir numa internet quântica, numa informação quântica. Então é muito difícil as pessoas acompanharem esse avanço tecnológico sem uma devida leitura a respeito. Mas basicamente o que é que de física a gente sabe? No ensino médio, por exemplo, quase todo mundo foi apresentado a física clássica. Aprendendo ou não, você deve ter ouvido falar sobre as leis da mecânica, as leis da eletrodinâmica e as leis da termodinâmica e teoria cinética dos gases. Em geral, esse conteúdo é apresentado para qualquer estudante do ensino médio. O problema disso é que nem sempre a gente chega na física moderna e contemporânea, então as informações mais atuais da ciência, digamos assim, nem sempre chega para os alunos. O que a gente ainda aprende sobre a física clássica? As duas categorias básicas para os fenômenos. Fenômenos em formas de partículas, que são aqueles pequenos objetos com massa definida e que, via de regra, são explicados pelas leis de Newton. E os fenômenos ondulatórios, que se estendem através do espaço, que transportam energia, mas não massa, e que interferem entre si. Então, essas duas categorias de fenômenos explicavam tudo que se conhecia da física clássica até o século XIX. Só que aí chega um período na física que o Lord Kelvin ele afirma que apenas pairavam duas nuvens pequenas sobre o céu cristalino da física. Então, essa física harmoniosa que explicava tudo, determinista e previsível, continha apenas dois problemas a serem explicados, mas que todo o resto estava resolvido. E aí a gente vê que não foi simplesmente duas nuvens. A física moderna nasce exatamente dessas duas nuvens que o Kelvin meio que menosprezou. De um lado, a mecânica quântica, onde envolve a dinâmica de sistemas subatômicos, e do outro lado, a relatividade, onde a gente hoje conhece a relatividade geral, a relatividade restrita, que são para fenômenos que eles envolvem a velocidade da luz. Hoje a gente não fala da relatividade, a gente vai focar um pouco mais na mecânica quântica, que são justamente esses fenômenos que ocorrem numa estrutura subatômica, e também
atômica, onde envolve os átomos e moléculas no seu sistema quântico. Então, qual foi a primeira nuvem, né? Uma das nuvens que deu origem à mecânica quântica? Justamente a relação entre matéria e energia. Havia algumas questões que não estavam muito claras, que não eram bem respondidas, como, por exemplo, por que os sólidos emitem um espectro luminoso contínuo e os gases emitem espectros descontínuos. Então, era como se observasse, por exemplo, o carvão, que é um corpo negro, emite radiação quando aquecido, ou no caso o ferro, que a gente não consegue visualizar essa chama, mas a gente consegue sentir o aumento de temperatura. Então eram questões que precisavam serem explicadas. Além disso, outras questões também eram pertinentes na época, como, por exemplo, se a luz é uma onda eletromagnética, existem cargas elétricas vibrando nos gases para produzir essa luz emitida? Ou por que essas vibrações possuem apenas certas frequências, diferentes de um elemento químico para outro? Então, tudo isso já se conhecia, o espectro eletromagnético, conhecia-se as características, como o comprimento, a frequência, a questão das temperaturas, mas ainda faltava explicar essa relação entre matéria e radiação. Daí, para explicar a radiação térmica, se entendia que era uma radiação eletromagnética emitida por um objeto devido à sua temperatura. Além disso, a gente entendia o quê? Que o corpo ele era bastante quente e que a temperatura tinha uma relação direta com a frequência. Então, dentro da teoria clássica do eletromagnetismo, todo corpo incandescente deveria ser branco. Só que aí tinha um problema, porque nem sempre isso acontecia, como no caso do carvão. Além disso, essa radiação térmica ela era produzida pelos elétrons oscilantes na superfície do material. Então, havia essa oscilação de temperatura que recai no processo da catástrofe ultravioleta que vários físicos tentaram explicar. Então, dando continuidade a esses fenômenos que estavam acontecendo ali em 1900, nasce a teoria quântica com a proposta dos quantas de Planck. O que Planck faz quando observa esses problemas, essas questões, os resultados experimentais que estavam sendo obtidos? Ele afirma que a energia dos elétrons que produzem a radiação térmica é constituída de pacotes discretos, que são chamados quanta, ou em plural o quantum. E daí começa a surgir a palavra quântica, mas vejam que é na área física. Então, para ele, a energia de um quanto é proporcional à frequência da radiação térmica emitida, o que resulta na equação conhecida como energia igual ao H, que depois de ser H cortado, vezes a frequência. Esse H é a constante de Planck. Então, esse valor da constante de Planck consegue se resolver o problema da catástrofe ultravioleta. Então, sequência, a gente vê que surge aí os quanta, vários físicos participaram dessas explicações fenomenológicas e se permitiu compreender muitos dos fenômenos importantes naquele momento, que resolvia vários dos problemas, alguns citados nas perguntas iniciais. Então, se entendia a estrutura atômica e das moléculas, a estrutura dos sólidos e suas propriedades e a emissão e absorção de radiações. Então, algumas das questões que estavam ali no momento, elas começaram a ser explicadas. Inclusive, compreender um pouco mais sobre o átomo. Na sequência, a gente tem a explicação por Einstein do efeito fotoelétrico, outros físicos já haviam estudado, mas a constante de Planck ajuda a resolver esse problema, onde se entende que a luz ela ejeta elétrons nas diversas superfícies metálicas. Então, a quantidade de elétrons ejetados, elas eram proporcionais à intensidade da luz. E aí, essa energia máxima dos elétrons ejetados não é afetada pela intensidade da luz, mas depende da frequência. Então, tem um outro fenômeno ali, além da catástrofe ultravioleta, né, essa relação da radiação e matéria, tem o efeito fotoelétrico que também passou por uma explicação em 1900, 1905. E aí o Einstein, ele também contribui para a teoria quântica da luz através da constituição do conceito de fóton.
A energia, a energia radiante, ela está agora quantizada, né? Ela é explicada através da quantização de pacotes concentrados, que é justamente os fótons. E aí essa energia, ela depende diretamente da fórmula de Planck, que é essa relação da constante de Planck com a frequência. E o que seria o fóton? Então, a gente já conhece a estrutura atômica baseada no elétron, mas o fóton, o que seria? A emissão ou a absorção, ela seria uma característica em forma de corpúsculo, né? Seria explicado pelos fenômenos particulares. E, pelo outro lado, a propagação seria os fenômenos ondulatórios. Então, o conceito de fóton envolveria tanto os conceitos corpusculares quanto os ondulatórios. Na sequência, a gente tem a questão da dualidade. Então, se começa a unificar esses dois fenômenos. Quando a gente estuda luz, lá na parte de ótica, a gente vê que tem uma disputa entre o Newton e o Huygens, se era assim, corpuscular ou ondulatório, mas aí aqui surge a ideia da dualidade. E isso vai sendo avançado para unificar a explicação para a luz, que aí agora seria a dualidade onda-partícula, onde você, dentro de um fenômeno, você pode observar que as partículas elas vão se constituindo dentro também de características ondulatórias. Pois bem, dando sequência ao efeito fotoelétrico, a explicação desse fenômeno, que ele é importante, desse efeito, ele é importante para mostrar muito bem onde inicia e onde finaliza a teoria clássica e onde inicia-se a teoria quântica. Então, o tempo de atraso entre o momento em que a luz é ligada e a ejeção dos primeiros elétrons não é afetado pela intensidade ou pela frequência da luz. Então, essa relação dentro da clássica, a gente entende o quê? Que uma luz menos intensa implica em menos energia e demora mais para ejetar o elétron, enquanto que na quântica seria em torno de que a energia chega em pacotes. A explicação clássica ela não resolvia o efeito fotoelétrico, e aí por isso que tem todos vários estudos envolvendo esse efeito. Com a quântica, a gente consegue entender que essa explicação clássica ela não funciona bem, mas a energia em torno de pacotes de energia ela resolve o problema. Além disso, o efeito é facilmente observado usando a luz violeta ou a ultravioleta. Na clássica, a energia da luz ela não depende da frequência da cor. Só que isso também não é válido. Na quântica, a gente entende que tem essa relação direta com a frequência, como eu já falei anteriormente, e da constante de Planck. Então, o que se entende quanticamente? Que quanto maior a frequência, mais fácil será ejetar elétrons. E ainda essa relação com a energia máxima dos elétrons ejetados, classicamente, elas teriam uma energia proporcional à sua intensidade. Então, maior intensidade, mais elétrons energéticos. E daí, a energia da luz, ela não dependeria da cor, mas a gente já viu que depende sim, porque teria uma distribuição discreta de energia. Então, dentro da quântica, fica determinado que a energia ela vai ser proporcional à frequência. Então, o efeito fotoelétrico é um dos efeitos mais básicos onde se inicia a teoria quântica e que você, se quer entender a física quântica, deve passar por ele para compreender essas diferenças entre a física clássica e a física quântica, que realmente existe aí uma ruptura paradigmática para a gente entender o que acontece dentro dos sistemas quânticos. Então, eu fiz esse resumo de onde é que nasce ali a física quântica. E aí a gente entende que dentro da física quântica, a gente tem uma relação entre maior frequência e energia dos elétrons. Isso é bem demarcado através da catástrofe ultravioleta, onde se tenta explicar a relação de radiação e matéria, e a explicação de alguns fenômenos também. Pois bem.
Então, ali já em 1924, começa a surgir a interpretação de Copenhague, o de Broglie também contribui para a dualidade onda-partícula. Ele estabelece que toda partícula material tem absorvida a ela, tem associada a ela uma onda de matéria que governa o seu movimento, e daí essa relação de onda de matéria passa a envolver que a massa e a velocidade, e aí a gente tem que para determinar o comprimento de onda, a gente precisa dessa relação de matéria associada à partícula, ao movimento da partícula. Então, é estabelecido também matematicamente a dualidade onda-partícula, os resultados experimentais colaboram para isso. E para resolver algumas outras questões, nasce aí o princípio da complementariedade de Bohr, onde ele determina que no nível quântico, ambos os aspectos, no caso corpuscular e ondulatório, são necessários para uma descrição completa do sistema estudado. E aí, por fim, a gente ainda tem o princípio da incerteza de Heisenberg, que surge ali em 1927, onde ele determina que o ato de medir afeta a própria quantidade que está sendo medida. Então, é impossível medir simultaneamente, com precisão, a posição e a velocidade de uma partícula. Ou seja, ele está estabelecendo a natureza probabilística dentro da física. Então, se na física clássica a gente sabe com precisão como realizar, por exemplo, encontrar um peixe no mar e fazer a pesca, na quântica a gente tem a probabilidade de pescar o peixe. Com isso, a mecânica quântica ela vai passando por modificações dentro do que a gente tem de previsão na física clássica. O quanto de energia vai depender da constante de Planck e da frequência. A dualidade onda-partícula vai se passar também pelo princípio da complementariedade, ou seja, os fenômenos eles agora são complementares, e o princípio da incerteza determina a natureza probabilística da física. Tudo isso, como eu falei, envolve uma ruptura paradigmática dentro da física, porque na física clássica a gente tem resultados precisos e determinísticos. Já na quântica, como a gente está vendo, existe agora uma natureza probabilística. Falei tudo isso para a gente chegar num resumo do que é a física quântica. E tudo isso ele é bem determinado no sentido de ter uma previsão matemática através da equação de onda de Schrödinger. E tem um exemplo clássico do gato que o Schrödinger ele mostra como que a quântica ela é bem determinada matematicamente, bem definida matematicamente. E o clássico exemplo do gato de Schrödinger, ele mostra como que sistemas macroscópicos se comportam diferentes de sistemas microscópicos. Enquanto que na quântica a gente pode ter um gato em sobreestados, ou seja, com dois estados ao mesmo tempo, na física clássica não, o gato não poderia estar vivo e morto. Então o Schrödinger ele contribui também para esse avanço de se entender o que é que acontece em sistemas subatômicos, em sistemas quânticos. E aí, novamente, ele verifica a probabilidade dentro da física quântica. Se você não entendeu nada até agora, eu trouxe um exemplo de um carro estacionado. Você sai na rua, você consegue visualizar vários objetos, inclusive um carro estacionado. Quando um fóton bate nesse carro e ricocheia para os nossos olhos, nada acontece. A gente consegue visualizar muito bem e o carro ele não vai sofrer nenhuma alteração de energia. Agora, quando isso acontece com um elétron, há uma alteração de energia e esse fóton ele vai ser ejetado, mas o que acontece com o elétron a gente não tem certeza, a gente precisa verificar o que foi que aconteceu com ele. Então, o que isso mostra para a gente é que na física clássica a gente tem uma previsão. A menos que ocorra uma batida de carros, uma moto que passe aqui, um foguete que seja lançado, esse carro ele vai continuar estacionado lá na rua, independente da radiação que ele esteja recebendo, mesmo que o dia esteja com temperatura elevada e nada vai acontecer com esse carro. Já com o elétron, a gente tem essa natureza probabilística, a gente sabe que vai ter um aumento de energia, uma alteração no seu nível de energia, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, então tem aí o conceito de probabilidade. Então, como a gente está mostrando, a física clássica
e a física quântica têm paradigmas diferentes. Não dá para você ver um sistema macro e querer explicar ele com o que acontece em sistemas micros, então sistemas subatômicos. A gente precisa, sim, um olhar diferente para o que acontece dentro da física quântica. E todo esse movimento que acontece desde 1900 até os dias de hoje, tem um pouco mais de 100 anos, os físicos eles têm se dedicado bastante a entender o que acontece nos sistemas subatômicos, mas não impede que pessoas oportunistas, como os charlatões, eles estejam utilizando de jargões científicos para desviar o que de fato é ciência. Bom, então se você quer entender a física quântica, você tem que entender uma primeira coisa, que a gente está falando de manipular partículas atômicas. Então, são partículas que envolvem a estrutura atômica, ou seja, o mundo subatômico, né, microscópico. Ainda a gente tem as várias interpretações da mecânica quântica que envolve tanto fenômenos corpusculares quanto ondulatórios e envolvendo também a dualidade onda-partícula. O Oswaldo Pessoa, ele mapeia essas interpretações da mecânica quântica e aí eu sugiro a leitura do livro para que você possa explorar um pouco mais sobre essas interpretações. Mas essa possibilidade de explicar um fenômeno quântico de diferentes formas é um prato cheio para o misticismo. Um movimento que acontece ali na década de 70, onde tem o lançamento de vários livros, como um deles, o Tal da Física, e mais recente, como os hippies salvaram a física, trazem discussões que envolvem a física quântica, mas também a espiritualidade. Aí a gente vê esse nascimento do místico dentro da física, envolvendo a física. Mas, se você for observar bem o que significa a física quântica, envolve laboratórios e determinações com precisão. Então, aqui a gente tem a imagem da Xing Wu dentro do laboratório na Universidade de Colômbia, e a gente tem visto que envolve equipamentos. Então, não é o nosso pensar, o nosso observar. Quando a gente fala em observador, são detectores com precisão que auxilia nessas práticas experimentais. Então, de fato, são duas coisas bem diferentes. Para a gente começar a falar das práticas charlatãs, eu trouxe uma situação local que ocorre lá na Chapada Diamantina, no estado da Bahia, onde a gente tem observado várias práticas que envolvem o termo quântico. Por exemplo, aqui o tarô quântico, físio quântica, cura quântica, e aí a gente mapeou essas práticas charlatãs e vimos que há 5 tipos diferentes, isso na região da Chapada Diamantina, em algumas das cidades, como por exemplo, no Vale do Capão, o curso Theta Healing, em Lençóis, há um curso vivencial de tarô quântico, no Vale do Capão, consultoria energética e cura quântica, em Lençóis, terapia quântica e em Ceabra, físio quântica, que é uma clínica de fisioterapia. Então, essas práticas, elas envolvem dinheiro. Então, para você participar desse curso de Theta Healing, você teria que pagar em torno de R$ 2.650 para participar do curso lá na região do Vale do Capão. Então, percebam que tem interesses econômicos por trás dessas práticas charlatãs. Só que, se não é microscópico, se o fenômeno não é microscópico, não é quântico. Então, por que as pessoas continuam indo atrás dessas práticas? A gente está falando de uma escala muito pequena. Então, como que eu poderia ter um curso de tarô quântico? Não faz sentido, mas as pessoas continuam buscando essas práticas. Então, vamos falar por que não existe o coaching quântico, a saúde quântica. Quando você vê algum produto, você tem que prestar logo atenção no valor. Por exemplo, esse Elixir quântico, que é terapia quântica, vai de R$ 900 se você pagar à vista até R$ 1.200. E nesse caso aqui, promete que é um processo holístico, que tem toda essa herança oriental para se ter um coach quântico. Aí o coach, ele afirma que o câncer é o resultado de nossas crenças, que Parkinson e Alzheimer poderia ser curado pela perspectiva quântica, mas o que seria essa perspectiva quântica?
Não sabemos. Que graças ao acesso que teve ao campo quântico, por meio de sua consciência, hoje tem uma BMW e um apartamento de frente para o mar. Como vocês estão vendo, são afirmações perigosas, porque uma pessoa que tem câncer, ela precisa continuar com seu tratamento, caso contrário, ela pode até morrer, antecipar a sua morte. O que seria essa perspectiva quântica? Ou o que seria o campo quântico? A gente não tem essas definições, mas as afirmações estão aí na internet, você faz uma rápida e encontra. Além disso, quando a gente vê o saúde quântica, é como se prometesse o gene de Wolverine. Eu estava pesquisando e vi esse aparelho de avaliação e terapia quântica que custa R$16 mil. Nas suas definições, são mais de 13 possibilidades de melhoria para quem o possuir. Só que isso é muito perigoso, porque a gente não tem essa cura instantânea, como essas práticas prometem. Então, por que não existe? Quando eles colocam as expressões como energia, frequência, vibração e salto quântico, é apenas o uso indevido de termos científicos. Por quê? Porque eles têm uma tentativa de usufruir a credibilidade alcançada pela ciência. Nunca é dito que experimento foi feito para colaborar com o fenômeno quântico usado, não se sabe qual o valor das energias que está sendo ali envolvida, ou como ocorre esse suposto salto quântico. Ou seja, isso é uma pseudociência, que é aquilo onde a gente tem a presença de termos científicos, mas que na realidade não tem nada de ciência. Então, a física quântica não tem nada a ver com emoções e pensamentos, com sucesso e fracasso. Você pode decidir se você vai ou não na padaria comprar pão, mas você não pode decidir ter uma BMW ou ficar curado de um câncer. Existem várias etapas para você alcançar o sucesso, de você possuir algo, de você conseguir a cura. Tem toda uma questão para ser observada, para ser analisada. E aí eu trouxe um segundo exemplo, que é sobre o cristal quântico. Por que não funciona? Esses cristais quânticos, eles são vendidos na internet também, você consegue comprar em algumas lojas, mas na internet custa R$263. E afirma que serve para prevenir e tratar doenças e dores em tempo real, com a mais avançada tecnologia da informação biológica, e aí já envolve aqui também a biologia, que seriam os cristais de programação quântica. E aí basta tocar em cada cristal e mentalizar. Mas o que seria esse cristal? Vamos ver que cristal, no caso, se a gente for olhar o sal. Átomos de sal, eles se organizam de forma periódica, ou seja, cristal por ligação iônica, tem essa junção molecular. E essa vibração que eles afirmam ter é a temperatura. Então, o que de quântica tem nisso? É muito questionável, mas as pessoas não fazem, nem sempre fazem esses questionamentos porque eles têm a urgência de uma solução de algum problema, de alguma doença. Então, se a gente for observar, o que foi que motivou o surgimento de tantos serviços e práticas charlatãs? Possivelmente a pluralidade de interpretações. Mas esse debate filosófico sobre a mecânica quântica, ele é natural e faz parte do processo de desenvolvimento da ciência. Mas até hoje, nenhum cientista escreveu uma equação quântica para atrair o sucesso ou a alma gêmea de alguém. Mas as pessoas acabam comprando essa ideia realmente por falta de conhecimento. Então, os interesses dos físicos com a física quântica envolve teorias e práticas experimentais, mas nada a ver com esses produtos e serviços que a gente tem visto ser oferecido na nossa sociedade. Mas também é um movimento que já acontece há muito tempo. Quando a empresa anuncia, por exemplo, o colchão quântico, eles trazem várias promessas, que envolve campo magnético, ortopédicos de infravermelho, energia bioquântica, sistemas de vibroterapia. Tudo isso é uma linguagem que confunde o usuário final, porque apresenta ali um jargão científico e tem o propósito de aumentar as vendas. Como eu disse, não é uma prática que nunca aconteceu. Por exemplo, na Colgate, em cremes dentais, a Colgate diz que é o número 1 de recomendação dos dentistas. Já a Sensodyne afirma que 9 entre 10 dentistas recomendam. Já a Oral-B é a marca mais usada pelos dentistas. Então, você compra as 3, usa as 3 e nunca mais vai ter cárie. É algo muito parecido, a gente via também com comerciais de cerveja, que usava as mulheres como um instrumento
de marketing. Então, o que é que acontece? Seja argumentos de autoridade ou usar mulheres seminuas, é a mesma coisa que a gente tem visto agora com o termo quântico. Você tenta vender, né, promover o marketing para os seus produtos através de coisas que atraem o consumidor. Semelhantemente, na história da ciência, a gente viu algo com a energia nuclear, ou a radioatividade, com a estrutura do DNA. Era possível comprar shampoos de DNA, mas como assim? O que iria influenciar no meu cabelo se eu usasse shampoo com DNA? Então, são movimentos que a gente observa na nossa sociedade, mas que a gente precisa estar alerta. Então, dentro disso tudo, há também o perigo. Não é simplesmente uma questão de marketing para vender mais. Se você compra um colchão quântico, você pode pagar 7, 8 mil reais, não ter melhoria nenhuma, mas também não vai ter um prejuízo além do financeiro. Mas há muito perigo. Por exemplo, houve uma nutricionista que prometia curar o autismo, só que o autismo não é uma doença. E aí também envolvia questões de depressão, doença autoimune, isso é muito perigoso. Por outro lado, a gente também viu um terapeuta que foi preso em Canoas por lesar várias mulheres. Aqui a imagem, a gente tem vários cheques que ele recebia pelos seus tratamentos, mas com custos absurdos. Então é muito perigoso essas práticas charlatãs. E por isso que a gente trabalha fazendo essa divulgação científica para que as pessoas entendam que a física quântica, de fato, ela acontece, mas em sistemas microscópicos que fogem da nossa manipulação do sistema macro. Então, para que vai servir a física quântica, a mecânica quântica, se não é para os produtos e serviços já citados? Por exemplo, na iluminação pública, a gente tem a presença do efeito fotoelétrico. Em laboratórios ou clínicas que trabalham, né, aplicações industriais, e na medicina a gente vê o uso do laser para correção, por exemplo, de problemas na visão. Em termos de tratamentos, né, de terapias, a gente tem a radioterapia que está sendo desenvolvida, que manipula prótons acelerados e em energias muito altas. Então vejam que eu trouxe 3 exemplos, mas que com situações muito controladas. Nada a ver com o nosso discurso. Então, uma outra seria o computador quântico. Por exemplo, a Petrobras ela tem investido nesses computadores com grandes processadores, que tem uma aceleração no seu processo. Então, para funcionar, envolve os bits quânticos, também o sistema 0 ou 1, que é o sistema binário, e aí a gente tem os qubits, mas que esse tipo de computador ainda está restrito às pesquisas científicas e de simulação avançada. Então, a gente também não pode chegar numa loja, por mais dinheiro que você tenha, e dizer, vou comprar um computador quântico. Ainda não. E aí, só reforçando, a física quântica, a mecânica quântica, ela funciona dentro de sistemas muito controlados. Não dá para você dizer que você pode alterar a sua realidade. Esse discurso, como eu já falei, é mais estratégia de marketing e de práticas charlatãs para levar o teu dinheiro. Sempre que a gente falar na mecânica quântica, a gente tem que entender que estamos se referindo a sistemas subatômicos, com situações bem controladas, bem definidas, e então acaba caindo por terra todos esses outros produtos e serviços. Então, por que, né, o termo quântico ficou tão popular? Por que começaram a explorar o termo? Principalmente porque poucas pessoas entendem de fato o que é a física quântica, porque é uma palavra chique, no inglês uma buzzword, que chama a atenção, né? Saúde quântica, cura quântica, colchão quântico, é uma palavra forte. Mas a física quântica, na realidade, é uma área que trata de partículas subatômicas, como eu já falei algumas vezes, que não tem absolutamente nada a ver com colchões quânticos, psicologia, espiritismo ou poder da nossa mente. Então, o ponto crucial para você se afastar dessas práticas charlatãs ou para você desmistificar o charlatanismo é entender que são fenômenos microscópicos, que para você manipular é preciso estar em um laboratório com detectores ou com simulações computacionais. Se você quer aprender mais sobre a mecânica quântica, aí você tem vários fenômenos, como o espalhamento de Compton, o modelo atômico de Bohr,
ondas de matérias de de Broglie, o experimento Stefan Gellick, o experimento da fenda dupla. Então, tudo isso aqui acontece em uma escala atômica. E aí sim, você consegue manipular a mecânica quântica, mas com esses efeitos quânticos com escala muito pequena. E aí aqui eu deixo como sugestões para você iniciar os estudos nessa área. Além disso, quem deseja, né, se aprofundar numa leitura que tenha referências boas, que ajude a desconstruir o charlatanismo quântico, eu indico o e-book que o nosso perfil no Instagram acabou lançando esses dias, no início de setembro, que fala justamente do que são as práticas charlatãs, esse movimento que a gente tem visto na sociedade, do porquê que isso tem acontecido. E aí, se tem o quântico no nome e não é sobre física, escolha sua carteira e corra, porque certamente vão estar tentando levar o teu dinheiro. Então, essas discussões a gente apresenta nesse e-book, as referências de tudo que eu mencionei nessa fala também está nele, então eu realmente sugiro a leitura, além de livros, tanto de divulgação científica quanto livros técnicos, para você aprofundar no estudo da física quântica. Então eu sugiro que vocês entrem realmente no perfil Física Contextualizada e conheçam, tá bom? Tá aqui meus contatos, o perfil é @física_contextualizada, meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida, rafaelsouza@gmail. Deixa aqui meu muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa palestra sobre física quântica e as práticas charlatãs. A gente não questiona a fé ou as crendices de alguém, mas a gente questiona o fato desse afastamento do que é ciência e do que é uma pseudociência, e aí principalmente por conta dos perigos que essas práticas acabam inferindo sobre a sociedade, tá? Muito obrigada.